Graça e paz, queridos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê força, coragem, ânimo, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então, eu quero compartilhar uma palavra muito importante. Como você está conseguindo ver os textos aí, e que Deus venha te abençoar poderosamente em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus. Não estou aqui para confrontar ninguém, não estou aqui também para falar coisas da minha cabeça. Tudo está bem fundamentado. Tudo está muito, muito bem fundamentado. E louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Vamos pensar um pouco só. Nós sabemos muito bem, sabemos acerca de Deus, muitos sabem acerca de Deus e poucos têm intimidade com Ele. Mas eu quero fazer entender uma coisa aqui nesta bela tarde. Muitos têm dito assim, muitos dizem assim, eu sou católico, você é evangélico, então cada um segue a religião dele porque servimos o mesmo Deus. Então, mas eu quero dizer uma coisa que entre católico e evangélico não está seguindo o mesmo Deus, está vendo? Ainda não é o mesmo Deus. Não é o mesmo Deus. Então, por quê? O Deus da católica, ele permite adorar imagem, permite adorar Maria, permite adorar ídolos, permite adorar tudo que não é Deus. Eles permitem. Agora, o Deus da Bíblia, o Deus da igreja evangélica cristã, então o que acontece? Ele abomina essas coisas, abomina a imagem, abomina tudo que não é Deus, abomina adorar tudo que não é Deus, ele abomina. Agora, por que esse permite e esse abomina? Por quê? Porque não é possível esse aqui amar e esse aqui odiar, não é possível. Se eu mesmo, ainda esse tem que permitir, esse também tem que permitir. É por isso que eu digo com toda certeza que o Deus da católica não é o mesmo Deus que eu sirvo. Eu sirvo um Deus diferente do Deus que os católicos servem. Apesar de que muitos vão me falar mal, mas que me falem, mas é minha missão a falar a verdade. O Deus que eu sirvo não é o mesmo Deus que os católicos servem. Está a perceber? Porque o Deus que eu sirvo, o Deus da Bíblia, que é de Gênesis Apocalipse, o Deus da Bíblia, o Jeová Shaddai, Deus poderoso, ele abomina idolatria. Idolatria é como um adultério, é como uma prostituição. A idolatria é levar uma honra, glória, que só era para Deus, para dar o quê? Para dar aquilo que não é Deus. Então Deus abomina quando alguém leva a glória dele e dá para outra pessoa. Amém? Mas aqui quer falar algo muito importante. Será que somos todos filhos de Deus? Essa é a pergunta. Paz, irmã Vânia, paz do Senhor. O som está muito bom. Se estiver bom o som, pode escrever no comentário. Senão vou ficar aqui falando sozinho, enquanto que o som não está bom. Se o som estiver bem, então me dá um toque, amém? Deus abençoe, povo de Deus. Então, o nosso tema é esse. Será que somos todos filhos de Deus? É verdade isso? Porque muitos têm falado como, ninguém julga outro, ninguém fala mal do outro. Glórias a Deus, amém. Muito obrigado, irmã Vânia. Mundo fala assim, o nosso Deus, nós somos filhos de Deus, somos todos filhos de Deus. E a minha pergunta é a seguinte, será que somos todos filhos de Deus? Aí está a pergunta que é nosso tema para podermos, que eu vou estar a falar no dia de hoje. Será que somos todos filhos de Deus, como os muitos dizem, ou como todo mundo diz, que somos todos filhos de Deus? Será que é isso? Esse é o meu tema aqui. Mas eu quero dizer uma coisa. Para mim, eu considero que nós todos, assim, não são todos que são filhos de Deus. Não são todos que são filhos de Deus. Por quê? É isso que eu vou estar a falar aqui. Muitos dizem que somos todos filhos de Deus. Somos todos filhos de Deus. Amém. Isso é o que todo mundo diz. Tá certo? É o que todo mundo diz. Olha, vamos analisar o seguinte. Tem pessoa que diz o seguinte, eu sou filho de Deus, mas ele não se comporta como filho de Deus. Agora, como que alguém vai ser um filho de um certo pai, enquanto que ele não carrega as marcas desse pai, não vive as normas daquele pai, não caminha o espaço daquele pai? Como? Porque para identificar um filho, sabe?
para identificar que esse é filho de tal fulano. Então não é através da face, através da cor. Não. Tem algo que diz que esse tal fulano é filho de tal fulano. Esse filho é tal fulano de pai X. Entende? Então, nós também, não são todos que são filhos de Deus. Agora, se todos não somos filhos de Deus, se alguns não são filhos de Deus e alguns são filhos de Deus, o que torna as pessoas serem filhos de Deus? O que diz que tal fulano não é filho de Deus? Por quê? E nós estamos na época da Semana Santa, tudo mais. Mas eu vou dizer uma coisa. O filho do homem, ou o filho do homem, ou seja, o filho de Deus que é Jesus, se fez de homem para que os homens se tornassem o filho de Deus. Essa é uma das revelações que eu vou te dar aqui. O filho de Deus se fez de homem para que os homens se tornassem filho de Deus. Agora, a minha pergunta é: será que somos todos filhos de Deus? Nós sabemos que... Agora, deixa eu começar aqui a ministrar em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, fique atento. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós conhecemos muito bem que Deus criou Adão e Eva. Conhecemos que Deus fez o primeiro casal, Adão e Eva. A palavra diz que Adão e Eva pecou, desobedeceram a Deus. Quando o homem desobedeceu a Deus, então ele foi tirado do domínio, foi tirado da intimidade, foi tirado muitas coisas. Aí veio a morte, veio a fome, veio o sofrimento, veio doença, veio muitas coisas. Veio tudo aquilo que é encrenca que estamos vivenciando hoje. O homem perdeu os direitos, porque a palavra diz que Adão é filho de Deus. Adão é filho de Deus. Adão não foi criado como empregado do Éden. Mas quando o homem peca, ele perde todas as autoridades, perde todas as regalias, perde tudo aquilo que ele tinha. Como o filho pródigo, ele levou e sumiu. Ele perdeu tudo que ele foi dado, perdeu tudo. Mas quando ele voltou na casa do pai, o que aconteceu? Ele voltou a ser filho, ou tornou a ser filho. Olha só, o pai deu anel, melhor vestidos, sandálias e matou o novilho cevado. Por quê? Quando ele volta para a casa do pai, ele voltou como se fosse um servo, como um empregado. Mas o que acontece? O pai mostrou para ele que quando há arrependimento, quando há desejo de mudar, então ele volta a ter aquelas prioridades que tinha. Volta a ser filho. Aleluia. Louvado seja Deus. Agora eu volto a fazer a mesma pergunta. Será que somos todos filhos de Deus? Será que somos todos filhos de Deus? Louvado seja Deus. Eu gostaria de dizer mais uma vez, não são todos que são filhos de Deus. Porque todo aquele que é filho de Deus se comporta como Deus se comporta. Ele vê as coisas como Deus vê. Ele segue os princípios como Deus cumpre com os princípios. E eu vou dizer uma coisa. Deus é tão justo que ele cria as leis e ele mesmo cumpre com essas leis. Agora, quanta gente que você sabe que a lei é decretada e eles não cumprem com essas leis? Quanta gente corrupta que não cumpre com as leis? Você conhece, tem juízes que não cumprem com a lei. Você conhece que tem pessoas que trabalham na justiça, mas não cumprem com a justiça que eles propõem. Agora você vai dizer que eles são seguidores da justiça? Claro que não. Razão pela qual não são todos que são filhos de Deus. Agora, como alguém se torna filho de Deus? Nós sabemos que Jesus Cristo, ele veio, ele morreu, ressuscitou. Ele não está mais naquele madeiro, ele está à destra do Pai. E ele está voltando. E as profecias estão a se cumprir. E tudo que ele disse no Mateus 24 já está a começar a se cumprir. Por isso que prepara a sua vida antes que seja tarde. Prepara a sua vida antes que seja tarde. Agora, estou aqui a falar. Será que somos todos filhos de Deus? Esse é o meu tema a falar nesta bela tarde. Nós sabemos que o homem pecou. Deus envia seu filho. Deus, ele ama o mundo
Por que ele amou o mundo? Porque o mundo estava em sofrimento, estava na miséria, estava na desgraça, o mundo estava a ser escravizado no pecado. E Deus envia o único filho, unigênito, para morrer, para que todos... Escuta uma coisa. Ele enviou o filho dele para quê? Para que todos que nele crer, crer em quem? Todos que crerem em Jesus, para serem salvos. Deus enviou o filho dele para quê? Para morrer. Ele amou o mundo, enviou o filho, ele amou o mundo de tal maneira, de uma forma imensurável, de uma forma incalculável, de uma forma, sabe, que não pode se descrever. Ele amou o mundo de uma forma tão poderosa que ele enviou o filho dele para quê? Para que todos que nele creem não perecessem, mas que fossem salvos por ele. Escuta bem aqui. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos que nele crerem não pereçam, mas tenham vida eterna. E a minha pergunta é, será que somos todos filhos de Deus? Eu falei aqui, não são todos que são filhos de Deus. A palavra está bem clara que todo aquele que crer nele será salvo. Escuta uma coisa. A palavra diz aí no livro de João, capítulo 1, versículo 11 e 12. Agora, como alguém se torna filho de Deus? Aleluia. Deixa eu ligar o ventilador aqui, está um pouco caloroso. Louvado seja Deus. Para alguém ser filho de Deus, escuta uma coisa. Louvado seja Deus. Eu estava dizendo o seguinte, para alguém ser filho de Deus, o que é necessário? Para alguém filho de Deus, ele precisa cumprir, ou seja, aquilo que está escrito lá no livro de João, capítulo 1, versículo 11 e 12. A palavra diz que Jesus, ele veio para aqueles que eram seus, mas os que eram seus não lhe receberam. Mas a todos quantos lhe receberam, foram dado poder de serem feitos ou de serem chamados filhos de Deus. Escuta uma coisa. Você pode dizer assim, pastor, se não são todos que são filhos de Deus, agora como que alguém pode ser filho de Deus? Aí está a resposta. João capítulo 1, versículo 11 e 12. A palavra diz que Jesus veio para os que eram seus, mas os que eram seus não lhe receberam. Mas todos aqueles que lhe receberam a quem? Jesus. Todos que receberam Jesus, esses foram dados poder de serem chamados, ou de serem feitos, ou de serem considerados filhos de Deus. Para ser filho de Deus, você tem que crer no nome de Jesus. Escuta uma coisa, para ser filho de Deus não precisa ser crente, porque crente é uma coisa, ser filho de Deus é outra coisa. Deixa-te revelar uma coisa. Para alguém ser filho de Deus, não precisa ser crente. Para alguém ser filho de Deus, ele tem que crer em Jesus. Sabe por quê? Porque crente, até próprios demônios são crentes que tremem. Até os próprios demônios são crentes. É por isso que para ser filho de Deus não precisa ser crente. Ser crente é uma coisa e ser filho de Deus é uma coisa. Não são todos que são filhos de Deus. O mundo hoje está muito enganado. Somos todos filhos de Deus. Eu posso não ir na igreja, posso não me converter, posso não ir a não sei aonde, porque eu sou filho de Deus, quando eu morrer tenho salvação. Está enganado. Sabe, se alguém tem falado isso, fala para ele, irmã, está enganado você. Se alguém fala isso, fala, irmão, você está totalmente enganado. Não são todos que são filhos de Deus. Escuta uma coisa. Existem dois caminhos. E todos esses caminhos vão te levar aonde está Deus. Existem dois caminhos. O caminho da perdição também leva aonde está Deus. É revelação. Escuta, preste muita atenção. Existem dois caminhos. Todos os caminhos levam aonde está Deus. Mas escuta uma coisa. Só há um caminho que leva até Deus. Ou que leva ao Pai.
há um caminho que leva ao Pai. Escuta, o caminho estreito, o caminho largo, todos levam até Deus. Só há um caminho que leva ao Pai. Esse caminho chama-se Jesus Cristo. Não é Maria, não é Santo Antônio, não é Santa Imaculada, somente Jesus. É por isso que todos aqueles que receberam Jesus são todos que receberam, todos que recebem, foram dados ou recebem o poder, a autoridade para serem chamados filhos de Deus. Por isso que não adianta dizer que é filho de Deus se não ter Jesus. Não adianta dizer que é filho de Deus se não ter Jesus, se não segue Jesus, não caminha no espaço de Jesus, não tem o caráter de Jesus. Sabe por quê? Não adianta dizer que você é filho de Deus e ter caráter do diabo. Não adianta. Não adianta dizer que é filho de Deus e se comportar como ímpio. Não adianta dizer que é filho de Deus e viver tudo aquilo que o mundo oferece. Não adianta. Somente é filho de Deus aquele que tem as marcas de Deus costurado ou selado nele. A palavra diz lá no 1 João, assim o texto que eu coloquei, para quem vai ler vai encontrar. Existem filhos do diabo, existem filhos de Deus. O que marca a diferença são as obras dos ambos. É a única coisa que marca a diferença, as obras. Sabe, vou dizer uma coisa. Para você identificar alguém que é falso e alguém que é verdadeiro, não precisa ver diplomas que ele tem, a vida dele em casa, não. Veja atitudes. Atitudes falam mais que 1000 palavras. Atitudes falam mais que 1000 palavras. O comportamento da pessoa fala mais do que bilhões de palavras. Para alguém ser filho de Deus, precisa de aceitar Jesus, receber Jesus como teu único, teu suficiente Salvador. Tem pessoa que diz o seguinte: sou filho de Deus, mas bebe. Sou filho de Deus, vive no pecado, vive nas coisas que desagradam a Deus. Será que é filho mesmo? Será que é filho de Deus mesmo? Nós precisamos a cada dia termos as marcas de Cristo seladas em nós. Precisamos ter as marcas de Deus em nós. Jesus Cristo tinha as marcas de Deus nele. E nós também, sabe, quanta gente cristã que diz que são filhas e filhos de Deus, mas não se comporta como filhos de Deus, não vive como a palavra de Deus manda. Agora, se não vivem aquilo que a palavra do seu Pai manda ou ordena, por que você vive a sua própria vida? É isso. Por isso que o próprio Jesus disse: quem vem, ele vê o próprio Pai, porque Jesus carregava as marcas do Pai. Jesus era Deus aqui na terra. É por isso que ele disse: quem vem a mim, vem o próprio aquele que me enviou. Muitos, sabe, vou dizer uma coisa: o inimigo é tão sutil que está cegando muita gente e muita gente não está percebendo. O próprio inimigo diz: olha, não se preocupe, você é filho de Deus, não se preocupe. O inimigo sempre fala: não se preocupe, você é filho de Deus, não se preocupe. Você, sabe, é um plano de posto. Você é filho de Deus, pode fazer o que você quiser. Você é filho de Deus, caminha na visão que você quer. Você é filho de Deus, faz aquilo, porque o teu Pai, que é Deus, ele é amoroso. Irmão, escuta uma coisa: Deus é amor, mas também é fogo consumidor. O mesmo Deus que cria também é o mesmo Deus que destrói. O mesmo Deus que salva é o mesmo Deus que pode condenar. O mesmo Deus que faz as coisas acontecer, que abre porta, é o mesmo que pode fechar. O mesmo Deus que livra na fornalha é o mesmo Deus que pode lançar na fornalha. Agora, cuidado. Muitos dizem: eu sou filho de Deus, mas não faz as coisas de Deus. Ei, escuta uma coisa. Mas como você vai ser filho de teu pai, uma vez que você está nem aí para teu pai? Será que você é filho mesmo ou outra coisa?
Queridos, não permita que o inimigo engane. Se você conhece alguém que se diz ser filha de Deus, filho de Deus, enquanto que não tem o caráter de Deus nele, fica a saber que essa pessoa está no engano. Eu não estou aqui para confrontar ninguém, estou aqui para falar a verdade. Não são todos que são filhos de Deus, nem todos são filhos de Deus. Existem requisitos para alguém ser filho de Deus, que está no livro de João, capítulo 1, verso 11 e 12. 12 diz que todos aqueles que receberam Jesus foram dados poder de serem chamados ou de serem feitos, de serem constituídos filhos de Deus através de Jesus. Você só é filho de Deus através de Jesus. E outra coisa que vou te revelar aqui. Muitos conhecem muito bem acerca de Marcos, capítulo 16, 15. O próprio Jesus não disse que... o que Jesus disse no livro de Marcos 16, 15? Ele disse que ide a todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Escuta uma coisa. A Bíblia aqui não está dizendo que... O próprio Jesus que disse isso. Ele não disse que ide a todo mundo, pregai o evangelho a todo filho de Deus. Ele disse que ide a todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O que é isso? Enquanto o homem não receber Jesus, ele está como criatura. Enquanto o homem não ser usado por Deus, ele continuará sendo filho do diabo. Por quê? Porque quem é o filho do diabo vive nas obras do Pai, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Mas aquele que é filho de Deus vive na justiça, porque o Pai é justo, vive na bondade, porque o Pai é bom, vive no amor, porque o Pai é um Deus de amor, vive na santidade porque o Pai é santo, vive na retidão porque o Pai é reto, vive na integridade porque o Pai é íntegro. Ei, escuta uma coisa que estou a falar aqui. Será que vocês conseguem perceber? Deixe aí nos comentários se estão a perceber melhor. O próprio Jesus, ele disse como? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Não diz que ide pregar o evangelho a todos os filhos de Deus. Sabe por quê? Enquanto o homem não ser alcançado pelo evangelho, ele continuará sendo criatura. Enquanto o homem não receber a dimensão original que Adão tinha através de Jesus, o homem continuará sendo criatura. Razão pela qual, quando uma criatura recebe o evangelho, ele é transformado em filho de Deus. É por isso que o arrebatamento não vai chegar enquanto toda criatura não se tornar filho. O arrebatamento não vai acontecer enquanto o evangelho não ser pregado 100%. O arrebatamento só vai chegar quando todo mundo ouvir acerca do evangelho. O arrebatamento vai chegar. Entendeu? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Jesus disse, ide a todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Por que não disse a todos os filhos de Deus? Porque não são todos que são filhos de Deus. Somente alguém se torna filho de Deus quando ele recebe Jesus como seu único Senhor, suficiente Salvador. Ele se torna filho de Deus. Se torna filho de Deus. Vamos entender bem, é que não podemos confundir as coisas. Quem é pai? Todo pai. Você é pai, você é mãe. Qual é o seu sonho? O seu sonho é você ver o quê? É você ver aquilo que você é, o seu filho seja. Até você quer ver o seu filho ser melhor, não é isso? Ninguém quer ver o filho pior. Assim é Deus. Deus, ele quer ver o que? O caráter dele em nós. Ele quer ver as marcas dele em nós. Ele quer ver tudo que é dele em nós. Você acha que Deus quer ver alguém a fumar, alguém a beber, a se prostituir, a adulterar, a apanhar, a ver na miséria? Você acha que Deus quer isso? Claro que não. Nenhum pai deseja o pior para o filho. O filho só vive o pior quando ele
não obedece o pai. Agora, que filho é esse que não obedece o pai? Não é filho, ele é alguma coisa. É por isso que todo aquele que é filho de Deus vive como Deus viveu. Ele anda como Deus é. Ele carrega o caráter de Deus nele. É por isso que cristão é um pequeno Cristo. Cristão, por que é um pequeno Cristo? Ele representa Cristo aqui na terra. É por isso que o apóstolo Paulo diz como? De sorte que somos embaixadores de Cristo. Por quê? Jesus Cristo ele não vai abrir as nuvens, abrir os céus e falar coisas do reino de Deus. Não vai. Ele fala as coisas do reino de Deus através de nós. Queridos, se você ainda não se tornou filho e filha de Deus, é o tempo de se tornar filho de Deus. E a palavra também diz lá no livro de Gálatas, capítulo 4, a partir do verso 4 até 8. A palavra diz que vindo a plenitude. Eu não tenho Bíblia aqui. A palavra diz que vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que não somos mais servos, mas somos filhos. Deus enviou, vindo à plenitude dos tempos. O que é isso? Isso significa, chegando num tempo determinado, Deus enviou seu Filho, nascido sobre a lei, nascido de uma forma humana, a fim para resgatar todos os que estavam debaixo do que? Da lei. Para não sermos mais servos, mas sermos o que? Filhos. Você se tornará filho de Deus quando receber esse sacrifício. Razão pela qual os fariseus confrontavam Jesus. Porque eles se sentiam servos, se sentiam conhecedores, se sentiam isto, mas aquilo. Mas não se sentiam de uma forma assim como filhos. É por isso que, sabe, quem é filho de Deus nunca vai odiar o irmão. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Quantos muçulmanos dizem que são filhos de Deus, mas olha só, matam, dizem que estão a defender Deus, estão a defender o Pai. Que tipo de irmão que mata outro irmão para defender o Pai? Que tipo de irmão é esse? Já parou para pensar? Muçulmanos matam, cristãos matam os outros evangélicos, dizendo que está a defender Allah. Está a perceber isso? Agora, que filho de Deus são? Que filho de Deus são esses? Queridos, nós estamos numa época em que muitos estão a carregar título de filho de Deus enquanto que não são. Se você conhece alguém que só está a carregar título de filha de Deus, vai na igreja, mas fofoca não deixa, vai na igreja, mentir não deixa, vai na igreja, inveja não deixa, vai na igreja. O que torna alguém filha e filho de Deus não é a igreja. Porque, sabe, vou dizer uma coisa, se existe alguém que vai mais na igreja com muita frequência, é o diabo. O diabo vai na igreja com muita frequência do que muitos cristãos. Sabe por quê? Porque ele se diverte lá mesmo. O que torna alguém ser filho de Deus não é igreja, não é ir nas quatro paredes. O que torna alguém, sabe o quê? Não adianta ficar 40 anos trancado nas quatro paredes, entre parênteses, igreja, se não receber Jesus como teu único e Senhor Salvador. Não adianta, porque é Jesus, sabe? Quem recebe Jesus, ele muda de vida. Quem recebe Jesus, ele muda de vida. Quem recebe Jesus tem um estilo de vida diferente. Quem recebe Jesus, ou quem recebeu Jesus, tem uma vida diferente. Quem recebeu Jesus se comporta, anda, vive, caminha, orienta de uma forma diferente. Nós estamos numa época em que muitos se dizem filho de Deus, mas não se comportam como filho de Deus. Jesus se dizia filho de Deus, se comportava como o próprio Deus. Hey! Quanta gente se diz filho, sou filhinha de Deus, sou filhinha de Deus. Aonde? Louvado seja Deus. Eu sou crente, sou filho de Deus. Amém. A palavra diz que demônios também são crentes. E para piorar, demônios
crê e treme mais que muitos crentes que andam por aí. Não sou contra crente. Vou te revelar uma coisa acerca de crente e cristão. Todo cristão é crente, mas nem todo crente é cristão. Glória a Deus. Acho que eu vou ter que fazer mais um outro tema, uma outra live, talvez na segunda-feira, falando sobre cristão e crente. Mas vou te falar uma coisa, a palavra cristão aparece 3 vezes na Bíblia. 3 vezes, só 3 vezes na Bíblia. Se você for abrir aí, vai encontrar. Aleluia. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 28. Quer saber mais? Vai ler a Bíblia, você vai encontrar lá no livro de Pedro. Não vou te dizer se é 1 Pedro ou 2 Pedro, mas está lá. A palavra cristão aparece 3 vezes na Bíblia, 3 vezes só na Bíblia. Queridos, compartilhe esse vídeo com quem você achar melhor e que Deus te agracie em nome de Jesus. Mas nós temos que saber que não são todos que são filhos de Deus. Somente é filho de Deus aquele que segue Jesus. Louvado seja Deus. Irmã Vânia, depois vou ligar hoje mesmo no WhatsApp. Agora, quando eu finalizar a live, então é só entrar no WhatsApp e eu vou fazer a ligação. Junto com todos vocês, que Deus vos abençoe. Precisamos falar para as pessoas que estão no engano. Precisamos falar para as pessoas que estão no engano. Se você ainda não recebeu Jesus como teu Senhor, como teu único e suficiente Salvador, você precisa recebê-lo como teu Senhor, teu único Salvador. Irmã Vânia, você é filha de Deus. Você é filha de Deus. Eu te conheço. Você é filha de Deus. As tuas obras. Você pode dizer, mas pastor, como identificar alguém que não é filho de Deus? As obras. Abra a sua Bíblia no Mateus capítulo 7, versículo 20. Aí está. E eu vou dizer uma coisa também. Nem todos os pastores são filhos de Deus. Nem todos os apóstolos são filhos de Deus. Nem todos que profetizam são filhos de Deus. Porque existe filho do diabo que também profetiza. Existe filho do diabo que também fala algo, parece verdade enquanto que não é. Filho do diabo. Abra sua Bíblia no livro de Atos 16, você vai encontrar que havia uma mulher que profetizava, que revelava coisas. Mas o apóstolo Paulo libertou ela, expulsou o demônio que estava nela. Olha só. Cuidado, não são todos que são filhos de Deus. Não são todos homens de Deus são filhos de Deus, não são todos. Existem alguns que são filhos do diabo e você não percebe. É por isso que não seja enganado por esses homens. Um homem de Deus se vê pelo caráter, pela personalidade de Cristo que está personificado nele. É isso que diz que esse é homem de Deus. O que diz que esse é pastor não é tamanha a igreja que ele tem, gravada que ele põe, sapatos caros ou terno 007 que ele tem. Não é isso. O que diz que esse pastor é filho de Deus, os frutos. Uma árvore não se julga pelo tamanho, mas se julga pelos frutos. Frutos. Aleluia. Por que você vai reparar numa... Como que alguém vai reparar, né? Ou seja, como alguém vai dizer que esse aqui é uma laranjeira? É porque ele viu laranja. Tá para perceber? Imagina só você tem um pé de laranja e você encontra mamão. Ou seja, um pé de laranja e você encontra manga. Você vai ficar confuso. Mas, como assim? Como? Por que você vai ficar meio preocupado? Porque você logo sabe que não. Esse aqui é laranjeira, não pode ter coisa, manga. Manga só há de ficar onde? No pé de manga, não é isso? Claro que é. Também filho de Deus, as obras. O Espírito testifica. O Espírito testifica. O Espírito testifica que esse é filho de Deus. Alguém não é filho de Deus porque segue uma religião.
Alguém não é filho de Deus porque segue uma denominação. Alguém não é filho de Deus porque segue. É claro que todo aquele que é filho de Deus precisa de um lugar para congregar, para cultuar, para glorificar aquele que lhe salvou. A igreja é importante. E tem pessoas que estão no engano, que dizem o seguinte: eu sou filho de Deus, eu não bebo, eu não mato, eu não fofoco, eu não tenho inveja, eu não minto, sou tão justo, sou tão justo, tão santo, sou uma santinha mesmo, que eu não preciso de igreja, não preciso de irmãos, não preciso de ninguém. Estou de boa aqui sozinho e eu sou filho de Deus. Enganado, totalmente enganado e enganada. Jesus não disse que aonde estiver uma pessoa, estou com ele. Entende? Jesus disse: aonde estiver duas pessoas ou mais, estou no meio deles. Jesus não disse que estou no meio dele. Disse que estou no meio deles. Deles, plural, não singular. Igreja é uma coisa plural, não singular. É por isso que tem muita gente que está no engano. Eu fico na minha casa de boa, não sigo nenhuma religião, Quem te disse que você tem que seguir religião? Você tem que seguir Jesus aonde? Lá, com os outros irmãos. Eu sou católica, vocês são evangélicos. Não. Ei, glórias a Deus. O que diz que alguém é filho de Deus não é seguindo uma religião. O que diz que alguém é filha e filho de Deus é quando o caráter de Cristo está nele. Olha só, alguém diz que é filho de Deus, mas está na fornicação. Diz que é filho de Deus, mas está na fornicação. Você que filho de Deus você é? Porque o filho de Deus é aquele que tem o caráter do Pai nele. O filho de Deus é aquele que tem o selo de Deus nele. Todo filho de Deus tem que ter Deus dentro dele. O que é conversão? Conversão é você negar aquilo que é do diabo para levar aquilo que é de seu pai, que é Deus. Quanta gente que vive na mentira? Quanta gente que vive na mentira? E o que a Bíblia diz sobre mentira? A palavra diz lá no livro de João 8,44. Diz que o inimigo ou o diabo é o pai da mentira. Então todo aquele que vive na mentira, então o diabo é o pai dele. Como que alguém vai dizer que é filho de Deus, mas vive na mentira? Como que alguém vai dizer que é filha de Deus, mas vive na mentira? Todo aquele que é mentiroso, o pai dele é o diabo, não Deus, porque Deus não é mentiroso. Deus é a verdade, Deus é a própria verdade. Para ser filho de Deus, não precisa de religião. Eu vou dizer uma coisa: a religião é importante, muito importante. Porque a religião, a palavra religião, religar, a religião religa, há uma religação. Está vendo? Mas o que salva não é religião. O que leva a Deus não é religião. Então, se você está assistindo esse vídeo agora, eu sugiro que você comece a assistir logo no início, quando eu finalizar aqui. Então tem um conteúdo muito bom. Amém? Que Deus te abençoe.